Bom, vamos lá então, né? Falar um pouquinho do Vargas. Nós vimos aí como aconteceu, né? A chegada do Vargas ao poder. Ele perde as eleições, mas por um processo de revolução, que o próprio Vargas chama de revolução na sua Carta Testamento, lá em 1954, ele assume o poder, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte: primeira questão de nomenclatura. O que é isso, Anderson? Nomenclatura. Era Vargas. Era Vargas é considerada apenas um governo, tá? Então, todo o período que nós temos aqui, de 1930 até 1945, é chamado do primeiro governo Vargas. Então, é apenas um governo, mesmo tendo três partes. É um governo só. Por que a história fala que é um governo só? Porque o Vargas permaneceu no governo esse período todo. Ele continuou como sendo o presidente da República. Por isso que é um governo. Beleza? Dentro desse um governo, nós temos as partes, né? Nós temos aí o que nós chamamos de primeiro momento. O que foi o primeiro momento? O governo provisório. Esse foi o primeiro momento da era Vargas. O governo provisório. Ou a parte provisória, 1930 até 1934. Nós vamos dividir esse governo em três momentos, beleza? Nesse primeiro momento aqui, ele vai fechar o Congresso. É a primeira coisa que o Vargas faz. Por quê? Porque ele não está sendo eleito, está indo por um golpe, teve uma revolução. Então ele fecha o Congresso, já que as leis não estão valendo de nada. Segundo, quando ele fecha o Congresso, ele vai nomear, ou ele nomeia, os interventores de Estado. Quando você nomeia os interventores, e aí eu quero chamar a atenção para isso aqui, os interventores nesse período aqui, ó, que são chamados de interventores de Estado, basicamente esses interventores serão os tenentes. E por que o Vargas precisa de interventores, professor? O Vargas precisa de interventores porque ele precisa de controlar o Brasil, ele é muito grande, né? Então, os tenentes vão fazer como se fosse, às vezes, de um governador local. Então, os tenentes, na maioria das vezes, são tenentes interventores, ou seja, eles têm um cargo militar e são interventores. Prestem bem atenção que quando o presidente Vargas inicia, aqueles que o ajudaram a estar no poder são tenentes. Daqui a pouco é muito comum você observar o Vargas falando com os generais, mas por enquanto são tenentes, tá? Bom, primeira ação do Vargas, então, fechar o Congresso. Se ele fecha o Congresso, gente, uma outra observação importante. O governo do Vargas, todinho, passa a funcionar através de decretos. Então, Vargas governa por meio de decretos. Isso é bom ou isso é ruim, Anderson? Depende. Se ele está governando por meio de decretos, quer dizer que tudo que ele faz é um decreto. Não tem lei que determina, então ele decreta e a coisa vira. Então ele funciona através de decretos, tá bom? Então Vargas governa através de decretos. Isso quer dizer que se o Vargas falar assim, agora a escola federal é para todo mundo, acabou, é para todo mundo, não tem outra lei, a lei é dele, ele que fez agora, acabou de fazer. Por isso que muitos historiadores falam que o governo provisório é uma mini ditadura do Vargas, porque todos os decretos que ele cria funcionam no governo provisório. Para vocês terem uma outra noção, o governo provisório ele deveria funcionar 6 meses, o do Vargas funcionou 4 anos. Né? Então ele não é bobo, ele sabe fazer um governo provisório. Bom, e aí começa, de fato, a proposta política do Vargas. Nós já sabemos que ele é um governo composto, Vargas mais militares, nós já sabemos disso. A partir daqui, o Vargas começa a criar aquilo que nós chamamos de políticas para o povo. Então ele cria 2 novos ministérios. Cria 2 novos ministérios. Parece uma prática comum, né? Todo presidente da República, quando ele é eleito, ele cria novos ministérios. Não sei porquê, mas enfim. Esses 2 aqui, vale a pena a gente falar. Ele cria o Ministério da Saúde
e educação é um ministério só, tá? É uma pasta com duas carteiras, né? E ele cria o Ministério da Indústria, mentira, vou colocar do Trabalho, Indústria e Comércio. Gente, só com esse negócio aqui o Vargas deu o pulo do gato, tá? Por quê? Conta comigo. Ministério do Trabalho. Então ele está pegando a classe popular, está pegando o povo, beleza? Indústria, ele está pegando a burguesia, aquela galera que quer investir. Comércio, ele está pegando aí o que nós chamamos de classe o quê? Média. O Vargas, com o ministério, ele consegue colocar na mesma pasta as pessoas que vão ter que dialogar o tempo inteiro. Então é aqui que ele começa a falar de leis trabalhistas. Mas antes dele propor as leis trabalhistas, ele negocia com a indústria e negocia com o comércio. Então ele vai flertando com todo mundo aqui. Tanto é verdade que assim que o Vargas assume a presidência, o trabalhador se sente o quê? Amparado. O Vargas nunca vai ter problema com o trabalhador no Brasil. Tanto é verdade que o Vargas ficou 15 anos no poder e o trabalhador amou o Vargas durante esses 15 anos. E mesmo iniciando ali a ditadura em 1937, em 1950 esse trabalhador vai votar no Vargas. Só para vocês entenderem. O cara é um fenômeno. Porque o Brasil não tinha lei trabalhista ainda, é ele que vai dar. Quando ele cria o Ministério da Saúde e da Educação, presta atenção, ninguém tinha pensado em cuidar da saúde do cidadão dessa forma. O Vargas pensa. É como se eu estivesse começando a implementar o SUS. A educação é do Getúlio Vargas a reforma Capanema. É a reforma que torna o ensino público gratuito para todo ser humano brasileiro. Principalmente nível básico, porque é por níveis que vai começar a educação brasileira. Até então não tinha tido nenhuma revolução na educação. A educação era só para a elite brasileira. Os colégios, né, que são hoje os colégios tradicionais de Belo Horizonte, Santa Maria, Sagrado Coração de Jesus, Santa Marcelina e todos os outros santos que existem por aí, todos eram privados e pagos. Só estudava no Brasil a elite brasileira, a elite cafeeira. E aí o Vargas mata a charada. E aí, gente, ele traz o povo para o lado dele. Por isso que ele é um estrategista, ele é um político, né? O Vargas sabia fazer muito bem isso. E o Brasil precisava disso, lógico. O Brasil precisava de uma rede de trabalhadores, de uma rede de indústria, de uma rede de comércio. Outra coisa, essa política do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, ela criou, ela regionalizou as coisas. Como assim, Anderson? Para vocês terem ideia, antes do Vargas ser o presidente da República no Brasil, até 1930, Belo Horizonte tinha uma cidade industrial. A cidade industrial de Belo Horizonte era aqui no Barro Preto, onde eu estou agora. Aqui era a cidade industrial. Pelo amor de Deus, cidade industrial tem que ser lugar gigante, mano, que vai caber um monte de galpão, que as ruas são cabulosas. Não é aqui. Quem já veio aqui no Barro Preto sabe que não tem estrutura para ser uma cidade industrial aqui. Aí ele começa a regionalizar. A indústria sai do centro urbano, o comércio chega no centro urbano, e tanto na indústria quanto no comércio tem trabalhador. E aí o Brasil começa a se movimentar. É o Vargas, gente, que nesse período mais fomenta o que nós chamamos de indústria. O cara é foda. Ele vai fomentar a indústria brasileira. Tá? Não só isso. Ele vai incrementar aí a classe trabalhadora com as primeiras leis trabalhistas. É lógico que nem tudo são flores, né? Além de fazer isso, ou fazendo isso, o Vargas vai conquistar, primeiro, o amor do povo e o ódio dos paulistas. Por que ele vai conquistar os ódios dos paulistas? Em 1932, os paulistas vão fazer uma revolução chamada de Revolução Constituinte ou Constitucionalista. O que é uma revolta constitucionalista? Os paulistas estão falando que o Vargas ainda não fez uma Constituição. E é verdade. Já passaram 2 anos de governo e o Vargas não fez uma Constituição. E aí os paulistas vão às ruas. Os paulistas querem continuar governando o Brasil para fazerem a nova Constituição. Lembra que os paulistas sempre governaram o Brasil. Eles não estão felizes com a situação do Vargas estar na governança do Brasil. E aí dos paulistas vai surgir o MMDC. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargos. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargos são
do movimento paulista que morrem nas mãos do Vargas. Eles passam a ser a bandeira de luta. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o movimento MMDC. Isso aparece em prova nas charges. Como que o Vargas responde aos paulistas? Vargas responde com a revogação do convênio de Taubaté. A galera poderia pensar assim, não, então Vargas entra para dentro deles, matam 5 e eles ficam aí tudo quieto. Não, Vargas não mata ninguém. Quando ele faz a revogação do convênio de Taubaté, por que os paulistas estão com raivinha? Porque nós estamos em crise econômica, crise de 29, o Brasil está com crise. Quem não está vendendo mais café? São Paulo, mano, não tem como vender café, está em crise. Quem comprava café do Brasil era os Estados Unidos. Os Estados Unidos está mais preocupado com a crise deles do que com a nossa. O que o Vargas faz? Olha, paulistas, para vocês ficarem mais tranquilos, meu exército está batendo vocês aí, mas vou mandar parar de bater. Vou revogar o convênio de Taubaté. Aquele convênio que foi feito em 1906, vocês lembram? Pois é. Lá falava que o Estado ia comprar a sobra. Eu vou comprar todo o café de vocês. Quer dizer que o produtor de café não teria mais prejuízo. Quem teria prejuízo era o Estado. Tanto é verdade que o Vargas queima grande quantidade de café nesse período, né? A gente tinha até pessoas, né, que falavam que aonde tinha linha de trem você sentia o cheirinho do café queimando. Porque eles usavam nas locomotivas. Queimou café, fez guerra de café, aquelas guerrinhas de bolinha, então, café. Não tinha o que fazer com tanto café. O produtor não tomou prejuízo. O Estado comprou tudo. Então, o Estado arcou com o prejuízo do produtor de café. E aí a Revolução Constitucionalista ela acalma um pouquinho. Por quê? Porque o Vargas também resolve criar o que nós chamamos, né, de código processual, ou de código de direitos, ou de leis, né? Para o Brasil, né? Código Civil Brasileiro. No Código Civil, Vargas já implementa a ideia de voto secreto, voto feminino, né? Que ele ia convocar as eleições. Então, Vargas anuncia o cala-boca, que é a questão financeira, e automaticamente fala, ó, daqui a pouco vai ter uma Constituição. E aí os cafeicultores, os paulistas, ficam mais tranquilos. No ano de 1934, Vargas, então, anuncia a Constituição Brasileira. Nós teremos aí a segunda Constituição Republicana, né? A Constituição de 1934. Na Constituição de 1934, nós tínhamos 3 poderes, ou seja, uma Constituição baseada nas ideias iluministas, né? E o Vargas não tinha poder autoritário nessa Constituição. Embora o Vargas tinha muita dificuldade em aceitar uma Constituição democrática, tá? Então, o Vargas tem uma Constituição com os 3 poderes. E aí, na Constituição, aparece um dispositivo. Ao Vargas sendo Vargas, né? O dispositivo é o seguinte. A primeira eleição é indireta. O que isso significa? Que o povo não vota. Apesar da mulher ter direito ao voto, o analfabeto ter direito ao voto, não vota na primeira eleição. A primeira eleição era via Congresso. Quem vocês acham que vai ser eleito no Congresso brasileiro composto pela maioria dos tenentes que apoiavam o Vargas? Então, Vargas foi eleito para o governo constitucional. Aí nós entramos no segundo momento. O segundo momento, governo constitucional. Beleza? O governo constitucional vai de 1934 até 1937. No próximo bloco, a gente faz o segundo vídeo da Era Vargas e a gente explica para vocês aí o que foi esse segundo momento aí, o governo constitucional de 1934 a 1937. Beleza?